Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 13, versículo 18. Provérbios 13, 18. Vamos nos colocar em pé, em reverência à palavra do Senhor. Provérbios, capítulo 13, 18. Pobreza e afronta sobrevêm ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. Oremos. Pai querido, Pai amado, nós acabamos de fazer a leitura da Tua palavra. Ela é verdadeira, porque ela é do Senhor e nós cremos nesta palavra. E pedimos agora, Senhor, que o Senhor fale conosco, que nós estejamos atentos a ouvir a Tua voz e possamos entendê-la. Fala agora, Senhor. Usa, meu Deus, como instrumento nas Tuas mãos e que ao falar não seja eu, mas o Teu Espírito fale através de mim. Usa-me e fale agora, em nome de Jesus. Amém. Podei-vos assentar? O tema da mensagem de hoje é tolo versus sábio. Se eu perguntar, quem gosta de ser repreendido? Quem gosta de receber críticas? Tenho certeza que a resposta vai ser unânime. A resposta vai ser uma só: ninguém. Ninguém gosta de receber crítica, ninguém gosta de receber repreensão. Mas as críticas, desde que elas sejam construtivas, as repreensões, desde que elas sejam para o crescimento, elas são importantes e necessárias. Mas as reações dessas pessoas que respondem, eu não gosto, não são iguais. Embora ninguém goste de receber crítica, ninguém goste de receber repreensão, as pessoas reagem de formas diferentes. A resposta é igual, eu não gosto, mas o jeito que elas reagem quando elas recebem a crítica, quando elas recebem a repreensão, é diferente. E é isso que nós estamos aprendendo com Deus através do versículo 18 de Provérbios 13. A reação das pessoas ao receber a crítica, a reação das pessoas ao receber a repreensão. Neste versículo, então, nós vamos ver duas reações diferentes, de dois tipos de pessoas diferentes. Então, vamos ver. No primeiro tipo, é o tolo. Por isso que o tema da mensagem é tolo versus sábio. Nós vamos ver a reação do tolo e a reação do sábio, ao receber uma crítica, ao receber uma repreensão. Na primeira parte do versículo, a gente vê a reação do tolo, e na segunda parte, a reação do sábio. Então, vamos lá. A primeira parte, então, nós vemos o tolo. A sua reação, ou seja, a reação do tolo, ao receber uma repreensão, ao receber uma crítica, é uma reação de desprezo. Ele despreza a correção. Veja só, pobreza e afronta sobrevêm ao que rejeita a instrução. Ou seja, o tolo rejeita a instrução. Então, o tolo, ele despreza a correção. O tolo despreza a crítica construtiva. Ele não aceita, ele não gosta e não aceita. Ele despreza, ele rejeita. E fazendo isso, ele demonstra que ele é egoísta, que ele é arrogante e que para ele entende que ele não erra. Que ele é uma pessoa que nele não há erro, que tudo que ele faz está correto, que tudo que ele faz é melhor do que os outros, e por isso ele não aceita a correção, por isso que ele não aceita crítica, repreensão. Porque ele pensa assim, por
que essa pessoa está tentando me corrigir? Por que essa pessoa está tentando me repreender se eu sou melhor do que ela? Se eu sei mais do que ela? Se eu não erro e ela erra? É isso que o tolo pensa. Por isso que ele rejeita e ele despreza a correção. Então ele é orgulhoso, ele é arrogante. E com isso, com essa atitude dele, ele impede o seu crescimento. Ele impede de aceitar o seu erro e se tornar uma pessoa melhor, de corrigir os seus erros e de ser uma nova pessoa, de melhorar a sua vida e a vida das pessoas que estão à sua volta. Porque ele não aceita os seus erros, ele não aceita que tem erros, não enxerga os seus erros, não aceita então a correção do outro, a repreensão do outro, por causa do seu orgulho, da sua arrogância, fecha os seus olhos e então ele impede de crescer, impede o seu próprio crescimento, porque ele não vai mudar. Ele vai continuar sendo a mesma pessoa, vai continuar persistindo nos mesmos erros, ou melhor, vai piorar a situação, porque ele continua no mesmo erro, e esses erros vão piorando a cada dia. E aí a situação que já é ruim, vai se tornar cada vez pior. Então esse é o tolo. Já a reação do sábio, que é na segunda parte do versículo, é diferente. Lá na segunda parte diz, mas o que guarda a repreensão será honrado. Ou seja, o sábio guarda a repreensão. Então, ao contrário do tolo que despreza, que rejeita a repreensão, o sábio, a reação dele diante da repreensão, diante de uma crítica construtiva, é de acolhimento. Ele aceita, mesmo não gostando, ele aceita. Ele presta atenção no que a pessoa está falando, começa a meditar, vai se autoanalisar e aceita. Ele acolhe. Ele entende que erra, ele analisa a sua vida, faz uma autoanálise, verifica onde estão os seus erros, reconhece os seus erros e começa a meditar e com sabedoria começa a analisar como ele pode melhorar, onde ele pode deixar de errar, porque ele aceitou primeiramente que ele está errado, que ele errou. Fica chateado por ter sido advertido, repreendido, mas isso não o impede de aceitar os seus próprios erros, de reconhecer que está errado e de então poder consertar esses erros, mudar de vida, ser uma nova pessoa, uma nova criatura. E fazendo isso, ele começa então melhorar não somente a própria vida, mas a vida das pessoas que estão à sua volta. E o que está ruim, deixa de ser ruim e passa a melhorar a cada dia. Ele passa a crescer. Essa pessoa começa a crescer, a amadurecer, porque aceita os erros e começa a apagar os seus erros, a melhorar, e deixa os erros, e corrige esses erros. Então, nós estamos vendo aqui, pelo versículo, duas reações diferentes. Do tolo, que despreza a repreensão, e por desprezar a repreensão, não cresce, permanece nos mesmos erros e vai piorando a cada dia, porque é arrogante, é egoísta. E vimos também a reação do sábio, que fica chateado por ser repreendido, mas aceita, acolhe a repreensão, entende que erra, corrige os seus erros e vai melhorando a cada dia, crescendo e evoluindo. Mas o versículo não só nos mostra duas reações diferentes, do sábio e do tolo, mas também nos mostra as consequências dessas reações. Nós vimos aqui duas reações, e elas também trazem consequências. A reação do tolo
que é a de desprezo da repreensão, a de desprezo da crítica, a consequência dele é de pobreza. A consequência dele é de cair na vergonha e na pobreza. Veja lá, pobreza e afronta sobrevém ao que rejeita a instrução. Pobreza e vergonha, em outras traduções dizem assim, sobrevém ao que rejeita a instrução. Ou seja, aquele que rejeita a instrução, aquele que não aceita ser corrigido, porque acha que não erra, porque é muito bom, porque é arrogante, egoísta, esse, sabe o que vai acontecer com ele? Ele vai cair na vergonha, ele vai cair na pobreza. Essa é a consequência. Ou seja, sua vida vai ficar cada vez pior. Até chegar um momento que não tem solução. A não ser que ele entenda que precisa mudar. Porque se ele não entender, cada dia vai ficar pior. Porque o seu fim, por não corrigir o seu erro, é pobreza e vergonha. Mas, em contrapartida, a consequência do sábio, por atender, por aceitar, por acolher a repreensão, é totalmente diferente. Veja o final do versículo. Mas o que guarda a repreensão, o que acolhe, a repreensão, será honrado. Olha que coisa linda. Ou seja, o sábio, quando ele aceita a repreensão, mesmo ficando chateado de estar sendo repreendido, ele vai crescendo, vai melhorando, corrigindo o seu erro, e por causa disso, ele então vai crescendo, amadurecendo, e Deus vai honrar essa pessoa. Deus vai honrar essa pessoa. A Bíblia diz, ele será honrado. E a Bíblia diz que honra a quem merece honra. E quem merece honra? Aquele que aceita a repreensão. Então, duas reações diferentes nós vimos hoje de pessoas que são repreendidas. Nenhuma das duas gosta de ser repreendida, mas uma rejeita e outra acolhe. A que rejeita é o tolo por causa do seu egoísmo e arrogância. E a outra é o sábio e acolhe porque entende que erra e precisa melhorar. E vimos que através dessas reações diferentes existem consequências dos seus atos diferentes. O tolo, quando rejeita, porque entende que não erra, porque é egoísta e arrogante e não vai crescer, o fim dele é cair em pobreza e vergonha. Mas o sábio, que acolheu a repreensão porque sabe que erra e precisa corrigir seu erro e crescer e melhorar, esse vai ser honrado. Inclusive a palavra do Senhor em outro versículo diz que a humildade precede a honra. Então, como o sábio foi humilde, aceitou a repreensão, corrigiu seus erros, cresceu, ele vai ser honrado. Mas o tolo que a rejeitou vai ser envergonhado e cair na pobreza. Que essa mensagem possa ficar gravada no seu coração, na sua alma, no seu espírito, que o Espírito Santo tenha tocado realmente no seu coração nesta noite, que você medite nesta palavra e possa praticar essa palavra, e não seja o tolo, mas seja o sábio, para que você possa ser honrado. Nós já vamos estar encerrando o culto, já vamos estar orando para finalizar, que vocês possam ter uma semana de muitas bênçãos, de muitas vitórias, em nome do Senhor Jesus. Não se esqueçam dos devocionais, terça e quinta-feira, eu aguardo vocês para estar aí durante a semana, em uns breves momentos, estarmos juntos meditando na palavra do Senhor. Ouçam os devocionais, compartilhem também, para que outras pessoas também possam ser abençoadas. Vamos nos colocar em pé nesse momento, então, e nós vamos estar aí orando, finalizando o culto, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, Pai amado, muito obrigada
por mais uma noite em que passamos na tua presença. Queremos lhe pedir, Senhor, que o Senhor guarde a nossa vida, a nossa casa, nossa família, os nossos bens e animais, cobrindo-nos com teu sangue, colocando teus anjos acampados ao nosso redor, livrando de todos os males desse mundo, sejam humanos ou espirituais. Dá-nos uma noite de descanso abençoado, a nossa semana também que possa ser uma semana abençoadíssima e vitoriosa em nome do Senhor Jesus. Abençoa também, Senhor, o mês de julho que está se iniciando. Que seja um mês muito abençoado. Um mês em que as bênçãos e promessas do Senhor sejam derramadas sobre a nossa casa e sobre a nossa vida e família. Guarda-nos, ó Pai, e que esta palavra que nós ouvimos hoje, e muito obrigada por ela, seja uma realidade na nossa vida na segunda parte do versículo, para que nós, quando formos advertidos, possamos ser sábios, acolher a advertência para sermos honrados. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus Cristo é que nós oramos e agradecemos. Amém. Recebam a bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vão todos na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém.